Como prova que Deus existe nesses tempos? Esta pergunta está assim um bocadinho mal redigida. Como prova que Deus existe neste tempo? Eu acho que é neste. Então, a questão da existência de Deus. Este é um tema filosófico, se nós quisermos. Podia dar muitas respostas, mas fundamentalmente a grande resposta do ponto de vista filosófico é: o homem, com a luz da razão natural, consegue, a partir das criaturas, da criação, da beleza, da ordem, do universo, perceber que existe uma causa que está para além do que nós vemos. Porque as coisas não se explicam a si mesmas. E que essa causa é alguém inteligente, porque o que nós vemos à nossa volta está cheio de lógica. As coisas são bem organizadas, os planetas rodam, e a lógica e a racionalidade, em grego, a palavra é logos, cheio de razão. Isso implica um ser inteligente e, ao mesmo tempo, poderoso para criar, para dar ordem a tudo o que vemos. Eu uso muito a analogia do quadro. Se nós encontrássemos, imaginem que nós vamos a fazer uma expedição para uma selva que nunca ninguém passou lá, não é? Imaginem que eu meto a mochila às costas, combino com vocês, para a semana vamos, saltamos de paraquedas, aterramos lá no meio da selva e começamos a andar e vemos muita coisa bonita e de repente vemos uma garrafa de Coca-Cola. E depois começamos a estudar aquela garrafa de Coca-Cola e a conclusão é: alguém fez isto. Esta garrafa não nasce nas árvores. Aconteceu aqui alguma coisa, isto não se explica a si mesmo. A garrafa não deu a si mesma a sua existência, como cada um de nós. Ninguém se autocriou. Portanto, existe algo que nós chamamos Deus que fez tudo isto de uma maneira maravilhosa. Quando nós olhamos o céu estrelado, vemos a beleza do sol, da lua, das estrelas, do ser humano, não é? Alguém fez tudo isto. Senhor Padre, mas existem muitos cientistas, não são muitos, existem alguns cientistas que são ateus, que dizem que Deus não existe e que a ciência diz que Deus não existe. A ciência não consegue demonstrar que Deus não existe. Como o ouvido não consegue dizer que o amarelo não existe. Ou seja, o método científico, eu não quero que a conversa se torne muito técnica, mas o método das ciências experimentais, a medicina, a física, a química, a mecânica, a eletrotécnica, o método delas, que eu comparo com o ouvido, não é um método capaz de demonstrar que Deus não existe. Ou seja, o ouvido não consegue ver o amarelo, por mais força que faça. Por mais aparelhos auditivos que ponha, nunca vai ver o amarelo. O amarelo só se vê com os olhos. E, portanto, a ciência, com o método que tem, não consegue demonstrar que Deus não existe. O problema é que Deus não é um fenómeno, não é algo que a gente experimenta, como a gente experimenta a Coca-Cola, o barulho, o som. A ciência experimental parte sempre de alguma coisa que se pode experimentar com os sentidos, ver, cheirar. E Deus não é um fenómeno, Deus ultrapassa, Deus está para além, não é? Nós dizemos que é transcendente, não é? Que é invisível. Nós chegamos a Deus pelas coisas que Deus fez. Não é? Quando, por exemplo, eu olho para um quadro bonito, um quadro bem pintado, eu consigo dizer várias coisas acerca do pintor. Esta pessoa é uma pessoa que está serena. A gente às vezes vê uns quadros, não é? De arte moderna. É lá, aquilo parece que a pessoa apanhou um susto ou acabou de ver um filme de terror. É que precisava de vir aqui ao retiro. Não, pronto, estou a brincar. Eu tenho um irmão que é pintor e também é todo assim excêntrico. Não quero que nenhum artista se zangue, não é? Foi uma brincadeira de mau gosto, Sr. Padre.
Pronto, cada um... Mas é engraçado que eu também estudei isto na filosofia. Há uma parte da filosofia que estuda a beleza. O que é a beleza? A beleza tem qualquer coisa de objetivo, não é algo puramente subjetivo. Não é? São Tomás de Aquino diz que a beleza tem a ver com a proporção. Uma coisa é bela quando tem cada coisa em seu lugar. Enfim, pronto, isto é outro discurso longo. Mas eu não queria chegar com o exemplo do quadro, aquela obra de arte reflete muito do seu autor. O caráter do autor, do pintor, o seu temperamento, a sua infância, a sua história, estão ali. Uma vez perguntaram, penso que foi a Picasso, porque ele às tantas pintava rápido, não é? Quanto tempo é que o quadro valia um balúrdio? E disseram-lhe, então, mas quanto tempo é que levou a fazer isto? E ele disse a idade dele. Demorei a fazer, já não sei, 40 e tal anos. Tinha sido pouco, não é? Porque no fundo é esta a ideia. Toda a minha vida, de alguma maneira, está neste quadro. O que eu sou, o que eu passei, etc. Então, as perfeições de Deus, invisível, manifestam-se nas criaturas que Ele fez. Não é? A criatura mais perfeita, visível, é o homem. Portanto, por isso é que nós somos tão especiais. Quando lemos o relato da criação, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E é engraçado que quando criou as outras coisas, a Bíblia, a palavra de Deus, diz sempre: e Deus viu que era bom. E quando é o homem, viu que era muito bom. E criou o homem à sua imagem e semelhança. Nós refletimos as perfeições de Deus de uma maneira sublime, de uma maneira excelsa. A criatura humana é muito divina, se nós quisermos dizer assim. É muito parecida com Deus. E ao mesmo tempo há um abismo entre nós e Deus, porque não deixamos de ser uma criatura, mas somos inteligentes, capazes de conhecer a verdade, e somos livres, capazes de escolher o bem, de decidir. Coisa que o cão e o gato, por mais bonitos que sejam, não fazem. O homem pode dizer: Pai nosso, que estás nos céus. O gato não. Então, a partir das criaturas e da criação, usando a luz da nossa razão, não é só uma questão de fé, nós podemos chegar ao conhecimento que existe um Deus, que é um Deus pessoal, que é um Deus inteligente, e que deu ordem a tudo isto maravilhoso que nós vemos à nossa volta, que é providente também, que tudo sustenta no ser. Se Deus não quisesse, não existia. Pronto. Isto é do ponto de vista filosófico, com a luz da razão. Mas chegar ao conhecimento de Deus com a luz da razão é fácil? Sim ou não? Não. Sobretudo depois do trambolhão do pecado original. O pecado original teve algumas consequências na nossa vida. Imaginem que vocês têm um telemóvel. iPhone 6. Não sei qual é que é o último. É o 6 ou não? É o 7? Não, ninguém sabe. É bom sinal que ninguém saiba. Estamos pouco preocupados com estas coisas. Tenho um iPhone 8, que ainda não saiu, e ia muito bem, e deixo cair o iPhone, bate numa pedra e fica assim meio maluco. Parte o ecrã todo e tal. Funciona. Ainda funciona. Aquilo é rijo. Não devia estar a fazer publicidade, não é? Funciona, mas já não funciona, mas há coisas que já não funcionam muito bem. Vê-se mal, às vezes bloqueia. O pecado original teve consequências na nossa vida. A natureza humana não está perfeita como Deus a criou, está ferida pelo pecado. Deu um trambolhão. A nossa inteligência é como se fosse uma lâmpada, ficou meio afundida. Nós já não vemos tão bem como víamos antes do pecado original. E pior que isso, a nossa vontade ficou torcida sobre nós próprios. Antes do pecado original, amar a Deus era quase que natural, era a coisa que saía. Conhecer a verdade era natural.
depois do pecado original, ficámos mais propensos ao erro e ao egoísmo. A nossa vontade ficou centrada sobre nós próprios. E esta nossa condição atual dificulta imenso chegar, com a luz da razão ferida, ao conhecimento de que existe um Deus Criador, com a luz da razão. E por isso, e isto ajuda-nos a perceber porque é que Deus também se revelou. Porque era difícil para os homens, depois do trambolhão, conhecerem-no. E sobretudo conhecerem-no como Ele é verdadeiramente. Se calhar alguns homens muito inteligentes até chegavam à conclusão que Deus existe e é bom, mas não eram todos, eram só alguns. E, por muito bonita que fosse a imagem de Deus que eles tivessem, estava cheia de imperfeições. Deus era bastante diferente do que eles pensavam. E por isso Deus veio ter connosco e disse: eu sou assim. A história da salvação é a história de Deus. O homem é um ser que naturalmente procura Deus. E a história da salvação não é Deus que vem ao encontro do homem que procura Deus. E que diz: eu sou assim. E esta revelação de Deus demorou milénios. Abraão, depois Moisés, depois David, ao pouco e pouco, depois na plenitude dos tempos o Verbo se fez carne, Deus próprio se faz um de nós. Portanto, Deus foi-nos mostrando ao pouco a pouco quem Ele era, e depois nós sabemos, Pai, agora Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Dizemos no credo, aquelas frases que dizemos ao domingo em poucos minutos, demoraram milénios. Deus demorou milénios a mostrar-nos, muito devagarinho, ao pouco e pouco, como uma mãe que dá a sopa ao bebê para ele não se engasgar, não é? Devagarinho. Então, não é fácil, embora seja possível conhecer a existência de Deus com a luz da razão, não é fácil por causa do pecado original. Deus revelou-se para que todos os homens o pudessem conhecer facilmente. E, portanto, é possível conhecer a Deus, e esse conhecimento passa pela fé no que Deus disse. Deus disse: eu sou assim. Nós ou acreditamos ou não acreditamos. E Deus serve-se de mediações humanas. Deus revelou-se a Abraão, e depois Abraão contou aos outros, à sua descendência, Isaac, Jacó, Moisés, apareceu na sarça ardente. Mas quem és tu, Senhor? Qual é o teu nome? Eu sou aquele que sou. Então, toda essa história da revelação de Deus, até Jesus, que nos revela ao Pai e o Espírito Santo, é Deus a mostrar-nos quem Ele é. Nós temos acesso a quem é Deus pela fé. Agora, se quiserem, na nossa vida do dia-a-dia, na nossa vida do dia-a-dia, isto é o que eu disse até agora, é um bocadinho filosófico e um bocadinho teológico. Sr. Padre, mas eu preciso é de falar de Deus ao senhor que me faz o café de manhã, lá no café, e ao padeiro que vem entregar. Então, o que é que eu faço? Como é que eu digo que Deus existe? Ele não quer acreditar. Todos os homens, pelo facto de pensarem, de existirem, colocam questões muito fundamentais. Há bocado víamos no testemunho do Jorge, quem pensa, como é que é isto tudo? O que é que eu ando aqui a fazer? Qual é o sentido da vida? Sobretudo a grande questão do sofrimento. Eu sinto no meu coração um desejo para ser feliz. Sinto no meu coração que a morte não é uma coisa boa. Porque é que quando morre alguém, que é uma coisa que acontece a todos, nós choramos? Sinto que, porque é que eu tenho no meu coração uma vontade de viver para sempre? De onde é que isto vem? Então, estas questões toda a gente põe, mais tarde ou mais cedo. A questão do sofrimento. Sofrer é qualquer coisa que a gente sente que não é para nós, de alguma maneira. Que não encaixa, de alguma maneira. Nós agora com a fé, sim, podemos sofrer por um objetivo, para a conversão dos pecadores, tudo isso, certo. Mas no céu já não vai haver morte, nem sofrimento, de nenhum tipo.
Senhor Padre, não vai haver dores de dentes, não vai haver dores de dentes. Ei! Não vai haver sofrimento de nenhum tipo, não vai haver cartas das finanças, não vai haver cartas das finanças. Nós sentimos no coração este desejo. Então, estas questões que surgem obrigam-nos, quase que nos forçam a pensar, a colocar a questão de Deus, a questão do sofrimento, a questão da morte, a questão do sentido da vida. E se nós quisermos, quando alguém vai dar uma volta e olha para o céu e vê as estrelas, como eu dizia no início, não é? Como é que isto é? Isto calhou. Os cientistas ateus dizem, isto foi um choque casual entre moléculas. Né? É como se eu dissesse que um choque casual entre moléculas deu uma garrafa da Coca-Cola. Quer dizer, é uma coisa muito absurda, é preciso muita fé para acreditar nisso. É uma coisa muito descabida. Como se eu encontrasse, não é, um quadro no meio da selva e dissesse, isto calhou, foram partículas, a casca da árvore caiu, houve um passarinho que passou aqui em cima e fez qualquer coisa, e ficou um quadro maravilhoso, com um barco à vela. Não acontece, não é possível, não é possível. Mas há pessoas que pensam assim, não é? Que olham para as estrelas e para a maravilha da criação e dizem, isto foi casual. Pois há outras nuances deste ceticismo, não é? Kant, eu não quero entrar muito pela filosofia, mas há muitos filósofos que dizem a ordem não está nas coisas, a ordem está dentro da nossa cabeça. Nós não sabemos se as estrelas estão lá, nós olhamos e organizamos tudo. O nosso cérebro é que dá ordem às coisas. Não é? Pronto, mas isto, não vamos entrar por aí, é um discurso sem fim. A filosofia europeia, a partir de Descartes, René Descartes, entrou numa chave muito subjetivista, em que eu fico uma espécie de prisioneiro do meu eu. Eu não sei se as coisas existem, eu só sei as minhas experiências subjetivas. Pronto. Mas antes disso, graças a Deus, a filosofia foi mais normal. Não é? Isto é uma exceção na história do pensamento. Mas isto contamina a nossa maneira de pensar, a nossa cultura. Sr. Padre, o que é que o senhor diria ao senhor do café? O que é que o senhor diria ao padeiro? Eu partiria da experiência da vida dele. Não é? Como eu dizia, primeiro tentaria estabelecer uma verdadeira amizade. Não se leva a Deus sem amor. Levar Deus sem amor, Deus é amor. Portanto, em vez de falar sobre Deus, eu posso também dar aos outros a graça de experimentar um pouquinho de como é Deus. Ou seja, eu posso amá-los. Portanto, e o coração dele, se sentir amado, se o carteiro começar a ser meu amigo e o padeiro a ser meu amigo, vai começar a ouvir as minhas palavras com outros ouvidos. Se o coração dele estiver fechado, eu posso ter os melhores argumentos do planeta, posso lhe dar 10 livros, está demonstrado que Deus existe, pois, mas ele tem o coração fechado. Porque é que Deus faz as coisas de maneira a que nós possamos fechar o coração? Não é obrigatório acreditar, não, porque Deus gosta muito da nossa liberdade. Se Deus se manifestasse assim de uma maneira estrondosa, aqui estou eu, já não havia escolha. E nós quase que forçaríamos, quase que estaríamos condenados a ter, Deus existe, o melhor é... E Deus quer, no fundo, como se fosse uma espécie de casamento com cada um de nós. Deus quer que a gente queira Ele, o queira. Deus quer que nós o queiramos. E se Ele se manifestasse assim de uma maneira contundente, quase que éramos forçados, não é? Assim é preciso caminhar e escolher. Eu posso não acreditar. E tenho algumas, e encontro até alguns argumentos, mas que não satisfazem. E posso acreditar.
e encontro várias coisas que confirmam, mas que ao mesmo tempo não explicam tudo. Fica sempre assim uma nuvem que eu não vejo, não é? Portanto, a nossa liberdade encontra aqui espaço para se determinar. Portanto, eu com o padeiro, com o carteiro, com quem for, com uma pessoa simples, eu penso que o primeiro passo, ou no fundo, a melhor maneira de ajudar alguém a encontrar Deus é amá-lo. E isso, no fundo, passa pela amizade. Amizade sincera. Amai-vos uns aos outros. Foi isso que Jesus nos mandou. E depois, com o caminho, a vida, Deus proporciona ocasiões em que vai dar para ele pensar nas coisas da vida. Mais tarde ou mais cedo. Alguém vai morrer, alguma cruz inesperada, algum sofrimento que não se planeava, algum imprevisto. E se eu for amigo dele, as minhas palavras vão tocar o coração dele. É? E por aí, ao pouco e pouco, Deus vai entrando naquele coração. Na minha opinião, esta é a melhor maneira de ajudar alguém a encontrar Deus. Se eu encontrasse ali uma pessoa que não conheço de lado nenhum e lhe dissesse: vem ao Retiro de Lamega, é muito bom, ele se calhar nem respondia nada, dizia: olha, este está... É? Mas se fosse o meu amigo, o meu colega de trabalho, e eu, a quem eu já tivesse ajudado numa aflição, imaginem que ele teve furou um pneu e de repente eu soube e fui lá ajudá-lo e ele estava a 200 km, eu fiquei sem jantar, mas fui ajudá-lo. Se eu lhe dissesse: olha, eu vou a um retiro, ajudou-me imenso, se quiseres vem, é diferente, hein? Já há uma relação. Portanto, estas são as minhas sugestões. Há um famoso desafio de Pascal, que é um famoso matemático, toda a gente ouviu falar do teorema de Pascal, que era um grande cristão. E ele dizia, se uma pessoa... Há duas hipóteses: Deus existe ou Deus não existe. Se uma pessoa vive como se Deus existe e depois Deus de facto morre e afinal Deus não existe, não passou mal, porque quem vive acreditando que Deus existe vive bem, vive mais alegre. A gente olha à nossa volta, basta ir a um hospital, quem tem fé tem outro ânimo, não é? Quem não tem fé está ali em desespero e agonia profunda. Portanto, o crente que vive como se Deus existe e depois morre, afinal Deus não existe, foi bom. Se o ateu que vive como Deus não existe, pois Deus não existe, pronto, ficou na dele, não é? Se Deus existe, quem vive como se Deus existe, yes, Euromilhões! E o ateu que vive como se Deus não existe e Deus existe, morre e ops, agora barraca. Portanto, ele dizia, o melhor isto era lógica, ele era muito matemático, a maneira mais sensata de viver, mesmo para uma pessoa cética, que não sabe, é como se Deus existisse. É o que arrisca menos, é o mais lógico. Depois, eu não gosto muito de centrar os discursos sobre Deus, gosto mais de falar de Jesus. Hoje em dia fala-se de Deus e, infelizmente, às vezes nas discussões ainda se faz uma coisa pior, fala-se muito da igreja. Porque a igreja... Não caiam nessa esparrela. É sempre bom falar de Jesus. A nossa vida, a vida cristã, é a nossa amizade com Jesus. E Jesus, Deus fez-se homem, isto facilita-nos imenso a vida, porque Jesus tem barba, cabelos, olhos. Eu gosto imenso das crianças da primeira comunhão, gosto imenso de dar catequese à primeira comunhão, faz-me bem. E eu começo sempre com as mesmas perguntas: e então, Jesus está vivo ou está morto? Está vivo! E o coração de Jesus está a bater ou não? Está a bater! É bom, isto faz-nos bem. E no fundo,
eu penso que uma das maneiras mais fáceis de ajudar os outros é simplesmente partilhar o que Jesus tem feito na minha vida. Não é? Ah, mas ele não acredita, mas deixa-o ouvir. E sobretudo as pessoas que são nossas amigas, elas conhecem-nos. Sobretudo as que nos conhecem há mais tempo, elas sabem como é que eu era antes dos retiros. Ninguém a aturava. E agora depois dos retiros, elas viram a grande mudança que aconteceu na nossa vida. E têm ali uns pontos de interrogação. Será que isto vai aguentar? Isto já lhe passa. Isto é só um entusiasmo. Não é? Nós aí temos uma ocasião de ouro para levar Jesus aos outros, que é simplesmente falar de Jesus. Jesus fez isto na minha vida e fez aquilo. Os acontecimentos, eu falei, não é? Na homilia do primeiro dia, da quarta-feira, nós podemos falar, e depois, sobretudo, quando os outros veem mudanças na nossa vida, como a história do joelho. Há bocado vinha para cima, e à hora do almoço, e estava aí, eu penso que era a Ana, não sei se está aí, que estava a ficar cega, que de manhã foi curada. Está aí ou não? Estava ali na mesa lá atrás. Então estava a conversa, numa boa, e dizer, Sr. Padre, olha, fui eu que fui curada dos olhos. Então, isso ajuda imenso. Não é? E se eu disser isso aos meus colegas de trabalho, sobretudo se eles me vissem antes, que eu não via nada, chego lá, na semana a seguir, sem óculos, o que é que se passa aqui? Não é? Não é preciso muita conversa. Vai suscitar uma espécie de curiosidade santa. O que é que se passa aqui? Não é? E quando surgirem as aflições da vida, a quem é que eles vão telefonar? Olha, eu quero ir ao retiro, também não estou muito bem e tal. Pronto. Não é? Portanto, Jesus aproveita isso. A partilha, eu penso que é uma maneira... E depois a partilha não impõe nada assim, as pessoas não se sentem ameaçadas. Eu não estou a dizer, não estou a discutir, não estou a argumentar, tens que acreditar em Deus por isto e isto e isto e isto. Não, estou só a dizer... Na minha vida, desde que eu deixei Jesus entrar, aconteceu isto. O outro fica a pensar, e se eu experimentasse? O que é que eu tenho a perder? Pronto. Portanto, estas são as minhas sugestões para ajudar os outros a experimentar e a encontrar Deus na sua vida. Por muito que este tempo seja um tempo, digamos assim, cético, agnóstico, ateu, as grandes questões da vida estão cá sempre. A morte, o sofrimento... temos muitos médicos, temos muitas cirurgias, as pessoas continuam a morrer, continua a haver doenças, continua a haver divórcios, problemas, zangas, invejas, como sempre houve, desde que o homem é homem, desde o pecado, não é? Portanto, podemos entrar por aí.